Imagine a cena. É o ano de 1731. Jonathan Edwards ainda é jovem, mas já carrega nos ombros a responsabilidade de uma comunidade inteira em Northampton. O ar da Nova Inglaterra é denso, não apenas pelo frio que corta a pele, mas pela atmosfera espiritual de um povo, dividido entre a fé herdada dos pais puritanos e os encantos de um mundo novo cheio de promessas materiais. É neste cenário que Edward sobe ao púlpito para pregar um sermão que marcaria profundamente não apenas sua congregação, mas também toda a tradição reformada americana. O Deus que glorifica seu Filho. Sua voz, calma e firme, começa a ecoar pelas paredes de madeira da igreja, e cada frase parece trazer o peso da eternidade. O fim supremo de Deus em todas as suas obras é a glória do seu Filho. Pois o Pai não deseja nada menos do que Cristo seja exaltado diante de todos os povos e gerações. 1. O contexto do sermão. Naquele tempo, muitos homens e mulheres ainda enxergavam Deus apenas como um juiz distante, severo e impassível. Edwards sabia disso. Por isso ele começa sua mensagem mostrando algo que poucos tinham coragem de afirmar com tanta clareza. Deus age para glorificar o Filho. Não era apenas sobre juízo, nem apenas sobre santidade abstrata. Era sobre um relacionamento eterno entre pai e filho, um amor divino que transborda para a humanidade. Ele expõe: toda a criação foi feita para Cristo. Toda a história da redenção é o palco da glória de Cristo. Cada ato de Deus no tempo aponta para a exaltação final de seu Filho. E aqui Edwards é cirúrgico. Se tudo existe para glorificar o Filho, então o homem não é o centro do universo. O antropocentrismo, tão comum já no século XVIII, é demolido em poucos minutos. 2. Cristo, o eixo de toda a história. Edwards se aprofunda. Do Gênesis ao Apocalipse, o fio invisível que costura todas as páginas da Escritura é a glória de Cristo. Ele mostra que a criação foi realizada por meio dele e para ele. A encarnação é a maior expressão da glória de Deus revelada na terra. A cruz é o trono paradoxal onde Cristo reina em fraqueza aparente, mas em vitória real. A ressurreição é a explosão da glória eterna, confirmando que todo o poder pertence ao Filho. O auditório fica em silêncio. É como se Edwards abrisse uma janela para a eternidade. 3. O impacto da mensagem. Mas Edwards não fica apenas na teologia. Ele sabia que precisava aplicar a mensagem ao coração do povo. Por isso ele confronta: se o próprio Deus vive para glorificar seu Filho, como ousamos nós viver para outro fim? Se o Pai coloca toda a criação em função de Cristo, como podemos gastar nossos dias buscando apenas glória própria, dinheiro, status ou prazeres passageiros? Essa é a punhalada espiritual que Edwards crava na alma de sua congregação. Não era teoria, era vida ou morte. E ele continua: negligenciar a glória de Cristo é desprezar o propósito para o qual fomos criados. É como um rio que recusa correr para o mar. É como o sol que se negasse a brilhar. É insensatez. É rebelião. Alguns fiéis começam a se mexer nos bancos inquietos. A convicção aperta o peito. Trunai, a beleza de um Deus cristocêntrico. Edwards, com sua mente afiada e coração ardente, mostra algo que pouca gente via. A glória de Cristo não é apenas dever, mas deleite. Ele não pinta um Deus tirano, mas um Deus que encontra prazer em exaltar o seu Filho. E se o próprio Pai tem prazer em Cristo, quanto mais nós deveríamos encontrá-lo? Aqui, Edwards brilha como poeta da teologia. Cristo é o cordeiro manso e o leão da tribo de Judá. É o tesouro escondido e a pérola de grande valor. É a fonte inesgotável de vida. Sua voz, ainda firme, mas carregada de emoção, repete: ver a Cristo glorificado não é fardo, é alegria. Não é imposição, é libertação. Pois quando Cristo é exaltado, o coração humano encontra sua verdadeira paz. 5. Erros que ele denunciava. Edward sabia que muitos se contentavam com uma fé morna,
Por isso ele alerta contra erros que ecoam até hoje. Viver para a própria glória. Buscar reconhecimento humano acima de Cristo é idolatria disfarçada. Reduzir Cristo a um mero exemplo moral. Muitos viam Jesus apenas como modelo ético, mas Edwards grita: ele é o Deus vivo, exaltado, digno de adoração. Dividir a vida em sagrado e profano. Edwards mostra que não há neutralidade. Tudo deve ser vivido para glorificar Cristo, do trabalho à família, da adoração ao descanso. 6. A relevância até hoje. Agora pense comigo. Esse sermão foi pregado quase 300 anos atrás, mas poderia ter sido pregado hoje, em qualquer púlpito do Brasil. Vivemos em uma era de autoexaltação, redes sociais, carreiras, egos inflados. Mas Edwards nos confronta. Você está construindo sua vida para glorificar Cristo ou para glorificar a si mesmo? Você está gastando seus dias para levantar o nome do Filho, ou apenas o seu próprio nome? Esse é o ponto onde sua mensagem corta como espada de dois gumes. 7. O clímax da mensagem. O sermão culmina na visão escatológica, o dia em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Cristo. Edwards descreve com intensidade: reis e mendigos, sábios e ignorantes, ricos e pobres, todos diante do trono do Cordeiro. O universo inteiro, em coro, cantando a mesma canção. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Naquele instante, até os corações mais endurecidos estremecem. A eternidade invade o presente. 8. Fechamento poderoso. Edwards termina sua mensagem não apenas com advertência, mas com convite. Se o próprio Deus vive para glorificar seu Filho, que outra vida pode ser mais feliz, mais plena e mais verdadeira do que aquela vivida para Cristo? Venham a Ele. Exaltem-no. Façam de Cristo o centro de cada respiração, e então conhecerão a verdadeira alegria que jamais se apaga. A igreja fica em silêncio. Alguns choram, outros caem de joelhos. Não é apenas um sermão. É como se o céu tivesse descido sobre Northampton naquela manhã. E a voz de Edwards ecoa, mesmo séculos depois, como trombeta que nos desperta. Deus glorifica seu Filho. A pergunta é: e nós estamos glorificando também? Notas finais para aplicar hoje. Coloque Cristo como centro em cada área da vida, não apenas no domingo. Reavalie suas motivações, seu trabalho, sua família, seus sonhos. Estão voltados para glorificar a Cristo? Fuja do erro de transformar Jesus em acessório espiritual. Ele é o propósito de tudo. Encontre alegria em ver Cristo exaltado. Quanto mais ele cresce, mais nossa alma floresce.